agora esta chamada está sendo gravada. Amém. Pode. Amém, Senhor. Glórias ao Senhor e ao Senhor apenas. Pai, obrigado pela bênção e dádiva de mais este dia. Obrigado pelo bom ânimo, né, Pai, que o Senhor nos dá em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio ao cansaço, em meio às adversidades, né, das nossas vidas. Somos gratos pelo bom ânimo que o Senhor tem, pela forma como o Senhor tem nos sustentado, Pai, pois nestes tempos finais, né, todos nós estamos passando por alguma coisa, né, algum ataque, algum problema, né, todos nós aqui, Pai, pois o inimigo luta ferozmente contra as nossas vidas, ainda mais neste tempo, sabendo que o tempo dele é curto, mas ainda nos mantemos aqui, Pai, mantemos-nos na Tua presença, com os nossos corações entregues, com as nossas vidas entregues nas Tuas mãos, Pai, pois confiamos que o Senhor é Deus sobre nós, confiamos que o Senhor é Deus sobre a situação, sobre as situações, né, que passamos, sobre as dores, sobre as angústias, sobre as aflições, sobre os medos, anseios, né, Pai, pois tudo isto entregamos a Ti, Pai, tudo sobre as nossas vidas confiamos ao Senhor, inclusive as vidas daqueles ao nosso redor, Pai, os nossos familiares, os nossos irmãos e irmãs aqui, Pai, a nossa segunda família está aqui, né, a nossa família em Cristo aqui, né, embora não estejamos unidos fisicamente, estamos aqui no Espírito, um mesmo Espírito, com o intuito de estarmos mais próximos do Senhor, de alcançarmos uma maior comunhão, alcançarmos uma maior entrega, uma maior rendição ao Senhor, Pai. E estamos aqui, Pai, pois temos uma sede insaciável de Ti, Pai, de procurar a Tua palavra, o nosso alimento espiritual, Pai, com o qual nunca estamos saciados, Pai. E pedimos ao Senhor, Pai, auxilia-nos aqui, direciona-nos, né, que o Teu Santo Espírito venha transbordar, né, nos nossos corações a paz, a alegria, o renovo, aumente, né, Senhor, o nosso entendimento e o nosso discernimento de uma forma sobrenatural, Pai, para que venhamos saber distinguir as mensagens e as vozes, pois são muitas, né, nestes últimos dias, Senhor, para que venhamos estar sintonizados com a Tua voz, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, né, pela presença de cada um dos irmãos, né, por trazer a cada um deles aqui, Pai, né, por trazer esta disposição aos nossos corações, né, por nos abraçar com o Teu amor e com o Teu carinho e nos permitir descansarmos no Senhor, Pai, independentemente de qualquer coisa, de qualquer circunstância. Obrigado, Pai, pedimos a Tua guarda e a Tua proteção sobre cada um de nós aqui, Pai, pedimos que o Senhor cubra com o Teu sangue, Pai, as nossas casas, as nossas mentes, os nossos subconscientes, Pai, para que não venhamos desviar o nosso foco, para que o nosso foco venha estar somente neste momento presente, com os nossos olhos fixos no Senhor e no Senhor apenas, meu Pai. No sangue de Jesus, meu Pai, renove as nossas armaduras de proteção, as muralhas em fogo, ao redor das nossas casas e ao redor das casas dos nossos familiares, meu Pai, aqueles que não sabem, que não têm o discernimento, que não têm a compreensão, que não sabem como se proteger espiritualmente ou que não sabem como lutar espiritualmente, Pai. Tenha as Tuas mãos sobre eles, o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia, meu Pai, e sobre nós também, Pai, pois só estamos aqui pela Tua graça e pelo Teu amor, que excede toda a compreensão, Pai. Guarde a nossa conexão aqui, Pai, cubra com Teu sangue a nossa eletricidade, os computadores, meu Pai, os celulares, a rede em si, a atmosfera ao nosso redor, para que viemos estar selados no Senhor neste momento, né, longe de todo qualquer mal, de todo qualquer tipo de investido, agir do maligno contra as nossas vidas, Pai. Clamamos a Ti, meu Pai, esteja aqui,
em nosso meio neste momento. Seja manifesto, Pai, de uma forma mais intensa. Em nome de Jesus, Pai, te lhe pedimos e lhe clamamos, e tem as tuas mãos, né, em especial sobre o pastor Lucas, pois é ele quem tem a palavra esta noite, Pai. Pedimos ao Senhor, auxilia-o, direciona-o, inspire-o, né, que seja o teu Santo Espírito a falar através dele, meu Pai. Ajude-o a organizar as suas ideias, meu Pai, a organizar o conteúdo que ele tem a expor e a compartilhar conosco esta noite, Pai. E que o teu Santo Espírito venha nos trazer compreensão, Pai, e discernimento também, e confirmação, né, sobre tudo aquilo que for anunciado, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Graças a Deus. Amém. Então, irmãos, hoje vamos fazer um balanço aqui espiritual de tudo. A gente tem... Eu vou só contar um testemunho antes de começar com o assunto. A gente saiu hoje para levar a cachorrinha para fazer raio-x e por um erro de cálculo aí de condição aí financeira, a gente achou que o dinheiro que a gente tinha na conta ia dar para pagar a consulta e o raio-x. Aí eu pedi socorro. Graças a Deus, a minha tia Ricarda me socorreu e o irmão Gustavo socorreu. Eu usei todo o dinheiro que eu tinha para gasolina, né? E agora já foi reposto. Eu agradeço aí os irmãos que me socorreram, né? Todos que a moça cobrou R$150 da consulta, mais 250, acho que foi, do raio-x, deu R$400, compramos o remédio, tudo. A cachorrinha tá bem bonitinha, tá bem faceira, ela tem uma fratura aquelas vértebras que vêm na coluna e depois encontra o rabo, né? Bem na última vértebra partiu, e ela sente muita dor e ela não faz cocô nem xixi direito, ela se esforça e ela sente muita dor, tá? Mas poderia ter sido muito pior, porque ela poderia já ter morrido. Ela não morreu, como eu falei para vocês, eu estendi a mão para ela lá no meio do asfalto, ali em Línguas, e ela voltou a andar no outro dia, né? Glória a Deus, aleluia. E eu não me preocupo mais com questões fisiológicas, né? Tem um irmão em São Carlos, que a perna dele falta um pedaço de carne assim bem notório, ele foi atleta, corredor de aqueles pentathlon, não sei, eu não sei o nome dessas modalidades, né, que ele fazem cinco modalidades dentro de uma só corrida. E ele teve um acidente de moto e a canela dele assim falta um pedaço de carne, e o nervo que vem daqui para cá está interrompido. E ele é crente, fiel a Deus, e os médicos disseram que ele ia perder o movimento dos dedos do pé. E os médicos até hoje... Amém. Então, os médicos até hoje não sabem como é que ele consegue mexer os dedos do pé. Porque o nervo que liga daqui para cá, um pedaço de carne arrancou, e tem gente que enxerga sem o nervo óptico. Então, não me preocupe com isso mais. Amém, glória a Deus, né? Mostra pra gente depois a eu tentei tirar uma foto, já estava escuro, e ela correu, ela tá toda fofinha, botaram estrelinha nela, botaram uma gravatinha assim, um lencinho, e ela foi ali pro mato, né, porque ela tá toda cheirosinha, né, e ela quis ficar longe de todos os outros cachorros. Depois eu vou tirar uma foto e mandar. Amém? Então, irmãos, a nossa conexão aqui, a gente já explorou qual é a conexão que a gente faz com o mundo espiritual. E eu tentei ensinar para vocês aquilo que eu estou aprendendo na prática com Deus. Nós temos três camadas, né? A camada visível dos fatos, a camada imaginária dos pensamentos e a camada da fé, que é onde Deus está para trazer milagres para nós.
Eu falei para vocês que o imaginário, ele é o responsável pelo campo artístico, musical, né, poético. Todas as expressões da ciência e da cultura humana vêm do imaginário para o material. Você compõe uma música, você pensa numa história, você tem os sonhos na madrugada e assim por diante. E isso é o resultado da nossa cultura humana. As informações entram via os sentidos, são processadas mentalmente e depois são reproduzidas de alguma forma em termos de ciência, cultura, arte, né, poesia, descrição da realidade, história e assim por diante. Se você pensar que a sua vida é só esses dois campos e não pensar que existe uma interação com o terceiro campo, que é o campo espiritual, você vai achar que qualquer coisa que Deus diga, o que está escrito é pura imaginação, e você não vai conseguir entender que Deus está nos contemplando e interagindo conosco, embora a gente não se dê conta, né? A gente não sabe que não sabe, né? Como diz o nosso irmão aí. Então, eu queria explorar um pouco mais sobre isso, porque eu vejo que as pessoas têm um bloqueio muito grande em relação a trazer coisas do mundo espiritual para o seu imaginário e depois do imaginário para o mundo real. Porque do imaginário para o mundo real, os profissionais, os artistas conseguem fazer isso, né? As pessoas comuns, elas são artífices, né? Sapateiro, açougueiro, padeiro, e elas não param muito para ter um pensamento elaborado, né? Professores, médicos e outros profissionais elaboram coisas porque recebem conteúdos de estudo e transformam aquilo em atitudes, em ações da sua profissão, né? E o homem normal tem os seus desejos, sentimentos e pensamentos e também transforma em atitudes. Só que desejos, sentimentos e pensamentos são forças espirituais, eu defino como forças, porque são introduzidas em nós e a gente não tem ideia de onde vêm certas coisas. Nós temos uma mente que ela funciona mais como uma antena parabólica, né, que direciona para um lado e para o outro e você capta coisas. Esses pensamentos modulam seus desejos, seus sentimentos e você age de forma carnal. E quando você confessa a Jesus e crê em Jesus Cristo, veio alguma informação do Espírito, desceu à sua mente, ao seu coração, e você adquiriu uma luminosidade espiritual e você confessa aquilo pela fé. E nessa confissão que você faz pela fé, começa uma conexão entre o mundo material e o mundo espiritual, passando pelo seu imaginário. Aí você procura mais informação lendo a Bíblia. É onde você vai reorganizar suas ideias sobre o que é aquela fé que foi plantada no seu coração. Jesus morreu, ressuscitou, então são palavras que têm conteúdo, e você, através da Bíblia, vai organizar esse conteúdo. Então, na caminhada que você tem que fazer no mundo espiritual, você tem que ir crendo no que foi dito por Deus e não no que é dito pelos seus pensamentos e sentimentos. Toda vez que você pega e acredita nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, você cai na malha do inimigo. Você é capturado pelo inimigo. Quando você muda a sua forma de entender as coisas através da palavra de Deus, através do que Deus diz, você vai se libertando. É um processo de casulo mesmo, sabe? É como uma lagarta que está encasulada e ela vai crescendo, crescendo, se tornar uma borboleta. A borboleta é a redenção das almas, que é um processo que está em vias de acontecimento, né, desde quando Deus criou o mundo, mas agora em vias de fato de conclusão. Então, o que Deus vai permitir que as pessoas passam
é por um aceleramento desse processo, porque o prazo dado ao homem de 6.000 anos acabou. Então, Apocalipse, na verdade, não é um tempo terrível, como muita gente diz, é um tempo de revelação, e de revelação de nós mesmos, do que realmente fomos planejados para ser por Deus. Isso é o verdadeiro significado do Apocalipse. É aquela semente espiritual do verdadeiro ser que Deus projetou para que você seja, crescendo dentro de você, tendo a sua aceitação para que ele brote. E depois, no último estágio, o seu corpo é transformado, né, instantaneamente. Então, as pessoas têm muita dificuldade de encaixar isso no processo todo da vida. A vida, como ela foi tecida para nós, ela parece algo assim meio... são duas histórias diferentes. A história que o mundo conta e a história que Deus conta. E você só vai entender a verdadeira história quando você pega a Bíblia e conecta com o que realmente aconteceu com a humanidade. Se você pegar um livro de história e ficar vendo lá todas as histórias antigas, você não vai encontrar nexo para explicar a razão da existência humana. O máximo que você vai fazer é tentar explicar mecanismos psicológicos de atitudes humanas do passado, presente e futuro que se repetem, né? Ou tentar entender de uma forma geopolítica como foi que o mundo evoluiu, de uma forma antropológica de como o homem se tornou homem e como a sociedade se estabelece. Então você vai justificar que as coisas são assim mesmo e que não existe ninguém interferindo nessa história e que você deve aproveitar ao máximo a vida, porque um dia você morre. Então você vai cair nessa vertente que eu chamo de materialista. Aí você vai ter uma ética que você mesmo elabora, aí você acha que o certo e o errado é aquilo que você imagina, acredita, e alguns acham até que matar para ter uma sociedade melhor é razoável, como aconteceu nos Estados Unidos com o líder lá, esse influencer Kick, lá, que muita gente justificou que ele deveria ser morto. Então, só para começar a quebrar essa afirmação de que pessoas A, B e C devem ser mortas, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os impérios e potestades espirituais. Aí tem toda uma descrição, né? Então, como é que uma pessoa comum enxerga os impérios e as potestades espirituais? Ela não tem condição de enxergar, porque ela está subvertida numa realidade totalmente recortada, picotada. Só para você ter uma ideia, quando você olha por um objeto, você vê as cores do visível, que vai do vermelho ao violeta. Aquilo não é tudo que existe no objeto de cor. O objeto está emitindo muito mais cores do que você consegue. O espectro visível é muito estreito. Se você fosse ver todas as cores, até olhando para o céu, você veria um monte de outras coisas que você não vê. Então a visão ela é limitada, a audição é de 20 a 20.000 kHz, é limitada. O olfato de um cachorro é muito melhor que o nosso, o paladar também, e os sentidos também. Então todos os sentidos nossos são limitados. E a gente tem a arrogância de achar que por causa disso a gente é a espécie mais evoluída do mundo. E esquece que acima de nós tem todo um mundo espiritual. Né? E aí você vai tentar entender as coisas somente do ponto de vista físico. E o que os homens fazem é recorrer aos métodos científicos para poder dizer assim, olha, eu estou indo além do senso comum.
além dos sentidos. E é por isso que eu sou mais inteligente, mais capacitado para analisar as coisas na sociedade, e porque eu tenho determinadas ideias científicas que são validadas pela experiência, eu acho que as minhas opiniões são mais corretas do que as de uma pessoa comum, de um ser humano comum. Qual é o erro que tem aí nessa história? Que assim, a sensibilidade espiritual, ela não depende de instrução escolar. Ela é graça, ela é dom. Você pode encontrar um doutor de Harvard tão estúpido quanto um camponês, e você pode encontrar um camponês tão inteligente e hábil quanto um doutor de Harvard. Ou seja, sensibilidade é graça e dom. E o mundo espiritual, ele não está aberto a todos. Eu não sei como essa seleção é feita e por que essa seleção é feita, nós temos várias teorias aí para explicar isso, mas basicamente eu imagino que quando você é criança e você começa a fechar o seu coração por causa de mágoas, dores, rancores, a sua mente começa a perder a capacidade de ser sensível ao mundo espiritual. Eu tenho isso como que todos os meus alunos que entendem coisas abstratas e têm uma mente mais depurada são aqueles que têm menos problemas emocionais na família. Todas as pessoas que têm crise com os pais, com a família, na sala de aula se mostram bloqueados. E é por isso que eu sempre digo, e digo até para os meus alunos, perdoe, independente do que tenha sofrido na sua vida, porque isso vai libertar você, não vai? A tua mágoa não maltrata o outro, a tua mágoa maltrata você. Então, quando a gente fala essas palavras, parece que você está falando uma coisa assim meia psicológica, mas isso é para que você abra o seu entendimento e entenda a sua própria vida, e entenda o mundo espiritual. É uma janela para você poder contemplar uma amplitude que vem desde o dia que Deus resolveu criar o céu e a terra. Então, se você começar a ampliar a sua visão de mundo, de vida, de realidade, incluindo a espiritual, e a história humana, como uma verdadeira história, você vai adquirir sensibilidade para perceber que essa sua mente aqui, com os conteúdos carnais, com os conteúdos materiais e humanos, mais atrapalha do que ajuda. E você vai precisar se libertar desses conteúdos. Não é fácil. É como tentar enxergar dentro de uma piscina escura. Você está mergulhado, você não está na superfície, você não vê a luz do sol, você só tateia as rochas no fundo do lago, do rio, da piscina, sei lá. E isso é um esforço tremendo, e essa luz ela só vai ampliando, 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 à medida que você aceita as experiências que Deus te dá, como graça, mesmo que seja dolorosa, doída, e que você ora e busca a Deus apesar de qualquer obstáculo que você passa. Aí o leito do rio começa a clarear, vem luz de cima, penetra nessa sua mente turva, e aí você começa a aspirar a direção da superfície, que é onde você vai emergir para a realidade espiritual. Se você não tratar as desilusões, as tristezas, as angústias, as dores como graça de Deus, jamais você vai enxergar o fundo do rio claramente. Jamais você vai enxergar como que é a realidade que você está imerso, né? E quando você começa a receber de Deus
essa misericórdia de aceitar a sua realidade e buscar nele o prazer, apesar das dores que o cercam, quando você começa a buscar nele, você começa a subir para a superfície, até o momento que você vai abrir os olhos com a cabeça fora d'água. E, às vezes, em alguns momentos da sua vida, você faz esse mergulho para baixo e você coloca a sua cabeça para fora. Por alguns minutos, por alguns segundos, depois você volta a mergulhar. Isso você faz durante a vida inteira. Mas toda vez que você coloca a cabeça para fora d'água, dessa água do mundo, dessa realidade translúcida, confusa, né? É mais opaca, né? Mais difusa do que cristalina, você sente necessidade de entender melhor as coisas espirituais, e você sente necessidade de ler a Bíblia e de tentar encadear tudo que existe numa forma única de pensar, numa consciência única, onde você aborda toda a realidade de uma vez só. É o que Paulo chama de a unidade da fé. E você busca conhecer quem é Deus, que é o que Paulo chama de o pleno conhecimento de Cristo. E quando você começa a captar essas coisas que Deus quer te dar, o inimigo vai te convencer de todas as formas que Deus não quer te dar nada daquilo. Que aquilo é uma pretensão sua, arrogante, e que é para você viver mergulhado no fundo do rio, obscuro, se debatendo por entre as pedras. O diabo tem uma capacidade tão grande de persuadir a nossa própria mente de que Deus não está nem aí com você, de que Deus não quer que você saiba das coisas, e que a ignorância ela é melhor do que a sabedoria, porque ela te deixa satisfeito com o que você tem, e a sabedoria ela te desafia, e aí quando os desafios vêm, você tem medo, e recorre ao fundo do rio novamente. Então, esse é o processo de vai e vem que tudo passa, e que as pessoas não têm a coragem, vamos dizer, muitas vezes, porque eu acho que não tem nem explicação quando a gente quer realmente algo, porque basta você pedir. Se você é medrosa ou medroso, peça coragem. Eu já fui medroso. Se você não tem fé, peça fé. Se você não tem sabedoria, peça sabedoria. Se você não tem inteligência, peça inteligência. Se você não tem amor, peça amor. Gente, é só pedir. Faça a sua lista de tudo que você precisa para que a sua vida espiritual se desenvolva e mergulhe no seu dia, no seu devocional, na sua comunhão e peça com veemência, como quem realmente quer conquistar um prêmio, como um corredor, como Paulo fala, que quer chegar em primeiro lugar, mas peça. Eu nunca me decepcionei com nada do que eu pedi para Deus. E às vezes até eu esqueço que eu pedi, daqui a pouco a coisa aparece, eu falo, uai, de onde está vindo? É a resposta de oração. Eu pedi para o Senhor me mostrar como Ele me vê. Porque eu sempre me via da pior forma possível. De certa forma é bom, porque você guarda uma certa humildade. Mas uma humildade exagerada impede você de alcançar realmente aquilo que Deus quer para você, porque você vai achar que não é para você e que você não merece aquilo, então, portanto, Deus não quer te dar. Só que isso é voz do inimigo. Você deve ter a humildade de aceitar as coisas no nível que você realmente é, nem para baixo, porque para baixo é comiseração, e nem para cima, porque acima é orgulho e arrogância.
Então, quando Deus começa a mostrar como ele realmente enxerga você, você começa a adquirir mais confiança sobre tudo que você toma de decisão, você se torna mais dependente porque você quer fazer o perfeito, o certo, então você busca a Deus para que ele te guie nas atitudes e assim por diante. Então, irmãos, eu estava vendo 99,99% das pessoas não conhecem a própria história da humanidade. E nem mesmo a história da sua própria vida, da sua própria família. Tem gente que não conhece. Eu tive que fazer uma pesquisa para saber que a minha família veio de um cara chamado Manuel Paredes, que era um judeu sefardita que fugiu da perseguição de Portugal em 1820, 1840. Não sabia nada, ninguém sabia nada. Outras pessoas não têm qualquer ideia do que veio antes de Adão e por que Adão foi colocado no Jardim do Éden. Aí ele prefere acreditar que o homem veio por uma teoria evolutiva. Por quê? Porque são os sacerdotes da ciência que têm o dom da palavra e que são os que conseguem convencer as pessoas e colocar isso nos livros. E conta uma história falsa da humanidade, com provas científicas. Provas essas que serviriam para contar também uma outra história, e não aquela que eles querem. Porque a evidência e a prova científica em si, ela é conectada dentro de um contexto que eles querem descrever, não do que realmente aconteceu. Como foi que eu descobri isso? Quando eu estava estudando os relâmpagos e as trincas, eu comecei a estudar a teoria fractal, e você pode gerar um relâmpago e uma trinca no computador por um processo lógico que não é o processo real que o relâmpago e a trinca acontecem. E a figura, no final, sai igual. Só que o computador gerou um algoritmo para construir que não é o processo histórico do crescimento do relâmpago e da trinca. E eu falei, opa, eu posso criar uma falsa história para um fenômeno com as mesmas evidências finais do fenômeno. Então, os homens criaram uma falsa história para a humanidade com as mesmas evidências paleontológicas, arqueológicas, finais. Aí, quando eu comecei a suspeitar disso, eu falei, opa, vou jogar tudo que eu sei de teoria da evolução na lata de lixo, tudo que eu sei de biologia, de antropologia e vou procurar saber qual foi a verdade. Como lá, no capítulo 28 de Ezequiel, conta que Satanás destruiu nações na época do Éden, você fala assim, pô, como é isso? Mas o Éden não é o princípio? Quando você olha as descobertas arqueológicas com Göbekli Tepe, não sei falar, que são as primeiras edificações monumentais no planeta, as mais antigas. Você começa a pensar assim, ué, como é que isso se encaixa com Adão? A Bíblia diz que o mundo tem 6.000 anos. Aí você vai procurar pastores que vão dizer, não, tudo isso que a ciência diz é falso. Aí você vai encontrar outros pastores que dizem, não, a ciência é verdadeira, a Bíblia é só uma paráfrase, é só uma parábola, Adão não existiu. Aí você fala, meu Deus, que diabo é isso? Esses homens se dizem de Deus e não conseguem conversar um com o outro.
Qual é a verdade? Foi esse o conflito que eu encontrei. E bons pastores. Entende? Então, por que eu acho que a história da humanidade é importante? Porque quando você entende por que você está aqui, de onde você veio, você entende para onde você vai, qual é o seu final. E o final comum a qualquer um, que pode ser com Deus ou sem Deus, que pode ser o céu ou o inferno. Então, qual é o problema das pessoas que se contradizem? Pastores que dizem que a ciência mente porque a Bíblia está certa. E os outros que dizem, não, a ciência está certa, mas a Bíblia é uma parábola. Teve um filósofo chamado Edmund Husserl, que ele disse que duas pessoas, quando estão certas, estão contraditadas quando falta mais informação. Então, falta mais informação para o pastor que diz que a ciência está errada, que é só a Bíblia, como falta informação para aquele que acha que a ciência está certa e a Bíblia é uma parábola. Então, essas contradições podem ser vencidas, né, pela revelação de Deus. E nós estamos numa época maravilhosa, porque agora nós estamos descobrindo e redescobrindo coisas que foram escondidas de nós. Propositalmente, quer você creia, quer você não creia. Já no tempo de Jesus, já se escondiam as coisas do povo para que o povo não soubesse nada da sua origem verdadeira, da sua história verdadeira. Qual foi o amparo espiritual que o mundo caído teve para esconder a própria história do homem para o homem? Os anjos que governam as nações, os anjos caídos, que foram responsáveis pela divisão dos povos em nações, tribos e línguas, dos quais dissolveu a humanidade, fragmentou ela em culturas contraditórias, culturas que buscam lutar umas contra as outras. Haja visto a Rússia tentando monopolizar aquela parte da Europa lá, né? E assim como todos os impérios e governos do mundo que tentaram monopolizar o planeta. E agora nós estamos, mais uma vez, dentro desse mesmo jogo traçado por esses dragões, né, do poder, como a China, como a Rússia e outros países, que simplesmente usam os governantes como marionetes, porque o poder que está neles é espiritual. É tão espiritual que o próprio Putin recorre à bruxaria. Ele tem umas feiticeiras lá que dão conselhos para ele, para que ele possa ter poder e proteção do seu corpo, para que ele não seja morto. Traficantes buscam pai de santo e fazem pactos para que não sejam mortos. E o nosso querido Carequinha também fez a sua parte, com pactos que eu fiquei vendo um vídeo aí. Entende, gente? Não existe ninguém neutro. Até o ateu que se diz que não crê, quando você pergunta, qual Deus que você não crê? Ah, o da Bíblia. Ah, quer dizer que os outros você admite que é possível. Por que o Deus da Bíblia é o odiado? Por que a Porta dos Fundos, aquele grupo de humor, não fez pilhera contra os outros deuses, só o Deus cristão? Por que o Carnaval do Rio não faz pilhera contra o islamismo? Né? Por que
essas coisas não são colocadas realmente como se fosse uma crítica honesta, né? Então você vai percebendo essas pontas soltas, e você vai percebendo as pontas soltas ao seu redor, as pontas soltas na realidade, as pontas soltas na história, as pontas soltas nas filosofias, as pontas soltas na religião também, né? Então, irmãos, Deus, ele não vai deixar nada oculto para os filhos deles, para aqueles que creem nele. Vão ter total acesso à verdade, tanto histórica quanto espiritual. Em todos os níveis nós vamos ser esclarecidos, porque nós não vamos estar no céu ou convivendo com Deus com algo estranho, oculto, que não foi revelado para que não haja suspeita. Só que a nossa mente, ela não tem a capacidade, por causa da queda e do pecado, de assimilar todo esse conteúdo. Tanto da história espiritual, da humanidade, do céu, da terra, quanto a razão pelas quais as coisas vieram a existir. Mas o que Deus quer, através do Evangelho, é que você se torne como Jesus. E se tornar como Jesus também significa não só imitar suas obras, não só obedecer à palavra de Deus, mas também receber a mente de Jesus e o corpo transformado de Jesus, o corpo glorificado. E quando você chegar nesse último estágio, todo conhecimento do que foi o céu, do que foi a terra, será dado para você, para que você saiba que Deus é o Senhor, que Deus, Jesus, é o verdadeiro. Então, quando Paulo fala que Jesus vai convergir nele todas as coisas, esse vai ser um grande finale do mundo, porque não vai haver mais desculpa, não vai haver mais aquela, eu não sabia, eu não vi, eu não entendi, porque o céu e o inferno vão estar abertos para serem vistos, né, e optados. Então, para que a nossa opção não seja pelo erro e pelo engano, Deus nos prepara para esse dia. Né, assim como tem preparado em outros lugares, com outros pastores, com outras pessoas. O curso aqui é Guerra Celestial, essa guerra não acabou. Eu nunca dei um curso tão longo, o curso no princípio e no fim parece que teve 30 aulas, o outro teve 60, nós já estamos com 85, e eu não sinto de parar, nem de mudar de tema, até que realmente as coisas mudem, e mudem de uma forma que não tenha mais aquela interpretação pessoal, que a mudança seja um choque tão grande, tão estarrecedor, que quebre todos os paradigmas da dúvida que as pessoas ainda carregam. Porque a gente tem agora ainda uma classe chamada despertos, que são aqueles que dizem que saíram da Matrix. E dentro dos despertos, tem os que realmente estão despertos. Porque saber que existe uma Matrix de falsidade, de realidade, é só saber que um filme produzido por interesses comerciais e não filosóficos, porque a real história do filme Matrix foi produzido por interesse filosófico, mas alguém pegou aquela obra, que foi um outro cara, aquelas irmãs que eram irmãos, viraram irmãs, né? Mudaram de sexo, quiseram gerar poder e riqueza através de um filme diferente que angariasse uma bilheteria inestimável. É tanto que
O próprio Keanu Reeves, que foi o ator principal do Matrix, fala que muita coisa do roteiro original foi tirado, porque eles queriam um filme de bilheteria e não um filme filosófico. Porque realmente as ideias não eram delas, ou deles, sei lá, já nem sei mais falar. Então, quando surge essas rupturas de realidade através do cinema, da arte, elas não são totais. E elas não são suficientes. E as pessoas saem do engano A para o engano B. E acham que estão despertas. Estar desperto é estar preparado para encontrar com Jesus. E esse preparo não é saber a Bíblia de cor, nem saber o dia que a profecia vai se cumprir. Que dia que a bomba vai cair, que dia que o terremoto vai acontecer, que o meteoro vai cair. E nem o lugar onde ele vai cair. Estar preparado é estar com o coração transformado. As preparações, que são aquelas que se acoplam a essa preparação espiritual maior, incluem saber a história da humanidade também, saber o dia que as profecias vão cumprir, saber quais são as áreas da Terra que você pode fugir, inclui. Só que para as áreas da Terra que alguns estão prometendo, lugares que não são atingidos, eu não posso garantir, sabe por quê? Porque eu acredito que a Pangeia vai voltar. A Pangeia era aquele continente único que estava em cima da bola. Era uma pizza em cima de uma bola, que todo mundo achava na antiguidade que a Terra era plana. Quando houve separação dos continentes, aí viram que a Terra era um globo, porque todo mundo morava no norte. Por isso que as escrituras, tudo de Satanás, quando ele estava na Terra aqui, que ele montou reinos aqui na Terra antes de Adão, eram reinos no norte. E todo mal bíblico vem do norte, inclusive o Putin. Então, não tem lugar tão garantido assim, a menos que Deus diga, esse lugar vai estar protegido, porque toda a geografia do planeta vai mudar, o Brasil vai rachar no meio. Rapaz, amado. Paz, Irmandete. Infelizmente, eu chorei e clamei para que o Brasil não assinasse esse acordo de separação de Israel. Ele vai ser o último a assinar, e agora, dia 23 de setembro, tem essa assembleia para dividir Israel. E quem dividir a terra de Deus vai ter sua terra dividida, literalmente. Eu vi uma rachadura no Brasil, entre Brasília e aqui o Paraná, a minha família ficando para lá e eu para cá, com o oceano passando no meio. Só estou esperando saber como é que isso vai acontecer, porque vai acontecer os Estados Unidos e assim por diante. Mas isso já é quase já no final, né? Grande tribulação, tribulação. Então, essas profecias, elas não são um castigo de Deus. Porque fala, bom, porque Deus está permitindo tais coisas, se Deus é tão bom. Não, essas profecias são resultado do que o inimigo vai fazer por causa de que nós aceitamos coisas dele. Ele é um destruidor. Então, quando nós aceitamos as coisas dele, ele não tem outra coisa a dar a não ser destruição. E Deus usa isso para mudar a mentalidade das pessoas através da dor e do sofrimento, que é o último recurso. Tá? Deus só usa a situação e por isso que ele pede que nós oremos, porque na hora que a pessoa está passando por algo muito difícil, se ela clamar, ela é salva. Essa semana eu assisti aí um documentário muito bom, tem naquele canal Angel, que é o mesmo canal que fez a série The Chosen, e lá tem chama After Death, Depois da Morte. Eu recomendo que todos assistam,
esse documentário que mostra que a realidade espiritual ela existe, é muito mais nítida e clara. As pessoas que passam por EQM recebem uma visão muito mais penetrante no espectro da visibilidade, que não ficam vendo só do vermelho ou violeta, veem outras cores, a audição é aumentada, a consciência é aumentada, tudo é aumentado no mundo espiritual. E está nesse documentário da EQM. Então, o que acontece? Deus permite que essas pessoas passem por esses processos tão duros, porque é um preço caro. Uma EQM é uma dor, é um infarto, é uma morte no hospital, num acidente, e essas pessoas voltam sem sequelas e contam experiências maravilhosas. Inclusive tem uma nesse documentário que o cara se achava bom e morreu. E ele estava caindo para um lugar escuro a 1.600 km por hora, que ele imaginou aquela velocidade com que ele estava indo tão rápido. Aí ele dizia assim, poxa Deus, por que eu estou indo para o inferno? Eu sou tão bom. Quando ele falou assim, eu sou tão bom, a velocidade aumentou para 3.600 km por hora. No raio da Terra é 6.400, né? Ele iria chegar no centro da Terra em 2 horas, com essa velocidade. Depois que ele gritou, Jesus, se tu existe, ó Deus, me tire daqui agora. Uma luz apareceu enquanto ele estava caindo. Ele parou de cair e começou a subir. Então, o que isso significa? Além do que o Evangelho diz, que não há outro caminho a não ser Jesus. Porque ele é o dono dessa realidade, que para nós aqui na nossa dimensão foi pervertida pelo inimigo, e quer nos convencer de que nós realmente temos condição de sair daqui por nossas obras. E não é. Porque não se trata de fazer o certo e o errado, se trata de ser restaurado, reconstruído espiritualmente para que Deus complete o seu plano daquilo que realmente nós devemos ser. É uma construção de um ser espiritual. Então, não é questão de obras boas ou más. É questão de você entregar a sua vida para Jesus te transformar, te dar a essência, te dar a vida, te fazer crescer nele. Porque, de uma certa forma, os espíritos são realidades, com aspas. Todo lugar que tem um determinado tipo de espírito, ele transforma aquela essência dele numa realidade. E a pessoa, às vezes, aceita aquilo como sendo absoluto. E ela se convence de que naquela realidade não existe nada fora dela, ou seja, que aquela é a verdade. Como Satanás quis criar um mundo paralelo a Deus, ao céu, ele veio para essa realidade. E aqui ele gerou uma falsa realidade, que tem uma falsa história e um falso propósito. E todo mundo que está nessa realidade anda por essa linha desse falso propósito, acreditando nessa falsa história, com o objetivo final do qual ele não tem condição de cumprir. Satanás não tem vida para dar para ninguém. Ele não tem amor para dar para ninguém. O que ele tem é caos e desordem, porque ele mesmo não se ordena. Ele perdeu a auto-ordenação que ele tem. Porque todos os anjos hoje no céu sabem que para manter a sua auto-ordenação precisam adorar a um único Deus. E só tinha um único mandamento no céu que não podia ser violado. Que era
que toda honra, toda glória fosse dada a um único Deus e não a um ser criado. E Satanás, por essa única regra, tentou violar e gerou uma realidade falsa, com um propósito falso, prometendo coisas falsas para aqueles anjos que o seguiram, e hoje promete para os homens essa mesma falsidade. E eu sempre me perguntei, Deus, por que o diabo tem tanta eficácia contra o ser humano? E eu estou querendo, imaginando e desejando de todo o meu coração que essa eficácia do inimigo seja totalmente despedaçada e quebrada. E que haja uma grande multidão do qual não se pode contar, como João viu. Uma grande colheita e magnífica colheita. Então, irmãos, essa é a razão pela qual as pessoas estão sendo enganadas. Porque elas estão dentro de uma realidade criada por um querubim caído. Um poder espiritual que tem capacidade de manipular mentes e corações e fatos para enganar. É como um mágico, ilusionista, faz uma carta atravessar um vidro, né? Como tem aqueles mágicos que enfiam uma carta de baralho e puxa ela do outro lado do vidro. E você não consegue explicar como é que ele fez aquilo. Vários shows de mágica deixam você estarrecido. A minha avó Raulina falava que os mágicos, a um certo nível, eles saem do nível do truque. Truque é aquela manipulação, né, com elementos mecânicos ou elétricos, né, para fazer a mágica. Eles saem do nível do truque para um nível espiritual, onde eles invocam demônios que alteram a realidade diante dos seus olhos. E isso eu comprovei num documentário de um grande mágico que se converteu. Tem no YouTube. Eu guardo esses vídeos, faço o download, guardo numa biblioteca, está perdido no HD aí qualquer, porque se alguém um dia disser que essa coisa não existe, tal, eu vou lá e mostro. Entende? Então não acredite em tudo que vê, mas também busque acreditar em exatamente o que deve ser visto. E o filtro para isso, para esses enganos desaparecer, né, começa com arrependimento de pecados, confissão, crer em Jesus e purificação, que é a santificação, que é a busca da vontade de Deus para a sua vida, onde Ele vai tirando as escamas dos seus olhos, quebrando os paradigmas errados, mudando a sua mentalidade, seus sentimentos, onde Ele vai rasgando. E deixa Ele rasgar, mesmo que doa. Já falei para o Senhor Jesus. Quando eu disser assim, está doendo, para! Não acredita, Jesus. É um outro Lucas falando, tá? Porque, irmãos, eu fico abismado. Como é que pessoas amam tanto a mentira, Jesus? Amam. Acham deliciosa a mentira. Por quanto tempo uma mentira é deliciosa? Até o dia da morte? Mas como é que eu sei que a palavra é a verdade? Como é que eu consigo comparar duas teorias, a teoria bíblica com a teoria científica? Peça para Deus, meu irmão, como eu pedi. Senhor, não sei comparar, não sei quem está certo e quem está errado. Peça para Deus, seja honesto. Tudo que eu tenho de conteúdo que esclarece as coisas foi pedido por pedido, oração por oração, noite por noite, clamor por clamor. Teve alguém que chegou no céu e perguntou, Jesus, por que o Senhor não cura em todo mundo na terra? Eu falei assim, porque não me pedem? Porque não me buscam? Porque há situações, irmãos, que Deus deixa por propósito. Mas há situações que somos nós que mantemos ela. Porque a carne, ela se acostuma com uma situação e gosta daquilo.
E aí você gosta do fundo do oceano e não da superfície, onde você pode sair com a cabeça para fora e ver o sol. Então, todo dia, quando você acorda, você tem a chance de subir nas águas e não ir para o fundo das águas turvas e obscuras, ir para a superfície, todos os dias. E se você mostrar determinação todos os dias de querer ir para a superfície, uma hora você põe a cabeça fora. E a sua contemplação da realidade vai ser maravilhosa. E esse dia, irmãos, está chegando. Nós sabemos que Deus usou de uma didática, de uma pedagogia na história. Né? Essa frase não é minha, essa frase é do Nicolau de Cusa. Acho que é isso. O Gregório de Nícia é um filósofo cristão. Que Deus faz da história uma pedagogia. Deus faz da natureza uma pedagogia. Deus faz dos eventos climáticos, sol, lua, estrelas, estações, uma pedagogia para nos ensinar a realidade espiritual. A gente só tem que ter o trabalho de aprender a ler. Então Deus falou que tem uma colheita, onde pessoas são tiradas primeiro, que são as primícias, para que os demais que ficam tenham a garantia de que eles vão passar pelo mesmo processo. E nós estamos em vias de uma transformação espiritual dos chamados 144 mil, noiva guerreira, chame do jeito que você quiser, transformados, onde você vai literalmente pôr o dedo nos cravos de Jesus ressuscitado. Literalmente, você vai ver as pessoas brilhar como uma lâmpada. Porque o mundo espiritual vai ser visível, real. Deus não quer mais desculpa. E esse convergir de Cristo é essa rasgada realidade que está prestes a acontecer. Agora, tem pessoas que eu não consigo mudar a mente porque elas estão tão acostumadas a olhar a sua vidinha medíocre, de ir para trabalhar e voltar e falar, bom dia família, tudo bem? Oi, cheguei do trabalho, e sentar na mesa para jantar com a família. E não vai atrás disso, que eu não tenho culpa, gente. É só quando o meteoro cair no quintal dele que ele vai acordar, infelizmente. Mas está tudo acontecendo. Agora, se você fica num canal de televisão o dia inteiro vendo bobagem, você não sabe o que está acontecendo na Ucrânia, na Rússia, nos Estados Unidos. Você não ficou sabendo dos drones em Nova Jersey, na Austrália, em vários lugares. Você não fica sabendo do Atlas 31, né? Nem sei falar. Da nave que está parada aí no céu. Você não fica sabendo de várias coisas. E está tudo sendo registrado por câmeras de celular e por pessoas. Aí quando alguém mostra um vídeo, a pessoa diz, não, isso aí é inteligência artificial. Isso aí quer dizer, você prefere a sua teoria do resto de tudo que está do que você mesmo lá tirar a sua comprovação. Quer dizer que você é mais inteligente que qualquer outra pessoa. Você é mais inteligente que Satanás, porque Satanás enganou 1/3 dos anjos e a pessoa não lê a Bíblia e acha que não está sendo enganado. E olha que os anjos moravam no céu, tocavam nas ruas de ouro, foram enganados por um querubim. Então o cara não lê a Bíblia e quando vê algo diz, não, e não aprende nem a distinguir qual que é o vídeo de inteligência artificial, qual que é o vídeo que não é. Sabe por quê, irmãos? Por que as pessoas continuam vivendo de suspeitas? Pode ser, pode não ser, pode ser, pode não ser, porque não vão direto a Jesus perguntar para ele. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele te mostra a verdade. Ele te interioriza na verdade.
Você fica sendo parte da verdade, possuído pela verdade. Não dono da verdade. A verdade é que fica sendo teu dono. Amém, irmãos? 21 e 24. Acho que até aqui tá bom. Amém? Deus abençoe. Quem quiser fazer seus comentários, que faça. Pode falar, pastor. Amém, amados. Glória a Deus, pastor Lucas, né? Se eu puder contribuir com a aula aí também, já que está gravando, né? Em nome de Jesus. O meu comentário é o seguinte, né? Como eu já até tinha falado antes, né? A gente sabe que existem 3 correntes que influenciam a humanidade inteira, né? É a filosofia, a ciência e a religião. A religião é a mais poderosa e a mais desprezada, a menos compreendida, mas é a mais poderosa de todas, né? A verdadeira religião, que é a intervenção divina na Terra, né, pastor Lucas? Porque a humanidade, ela, sabe, ela constrói a filosofia, né, que a filosofia o que é? Você tentar descobrir a mecânica da vida, né, como a vida funciona. A ciência também é poderosa, todas são poderosas, né? A ciência é muito poderosa. Hoje muitos são guiados só pela ciência, né? Outros pela filosofia, outros pelos dois, mas tem a religião. Ela é a mais poderosa, a intervenção divina. E sem a religião, a humanidade ela não vai progredir. Ela não progride moralmente, né? E ela vai acabar se autodestruindo, se ela não dá importância para a religião, né? Mas graças a Deus que tem uma intervenção divina. Então a intervenção divina é para que o ser humano não se destrua, sabe? Como civilização não acabe, não desapareça. Porque não adianta nada, de repente, a civilização da Terra, digamos, conquistar o sistema solar, os planetas, a galáxia. Para quê? Para destruir, como eles estão destruindo a Terra. Né? Não consegue cuidar nem da própria casa, que é a Terra. Vai cuidar do sistema solar, da galáxia, para destruir também, né? Então a religião é a intervenção divina, a vinda do Senhor Jesus Cristo, a maior intervenção, a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Para que a humanidade cresça moralmente, ame um ao outro, que isso é que faz uma civilização ser bem-sucedida. É o amor ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo, como Jesus ensinou. Ele resumiu toda a lei, amar a Deus e ao próximo. E sem isso, a Terra, a civilização, a nossa sociedade, ela vai para o declínio, ela vai acabar. E outra coisa que eu queria falar, pastor Lucas, né? Entrando também, é a questão das guerras cósmicas, né? Porque o que acontece? Nas guerras cósmicas celestiais, as forças de Deus, elas vão lá e fazem o trabalho dela. Os anjos, né? Vão lá e destroem os anjos caídos, destroem os néfilins, os híbridos. Mas o que acontece? O corpo de um anjo, ele não pode ser destruído. Não tem como, é uma composição que ele não se destrói. Né? Então, o que acontece? Hoje em dia já estão encontrando vários corpos de anjos em túmulos, em lugares no Ártico, no Antártico, congelados. Estão encontrando cientistas, né, os corpos de anjos. E o que acontece? Eles estão despertando novamente, porque os exércitos celestiais destroem esses anjos, eles são acorrentados, né? Na verdade, eles são acorrentados, porque eles não podem ser destruídos, né? E o que acontece? O espírito dos anjos são selados nos abismos. Eles são selados nos abismos, né? Só que a humanidade, né, praticando o satanismo, adorando esses anjos caídos, novamente eles vão quebrando os selos, né? E esses anjos vão se libertando novamente, mas por causa do livre-arbítrio do homem, de adorar os demônios, adorar Satanás,
o satanismo, o ocultismo, né? Só que os governos estão, eles fazem parte desse plano, né? Porque, na verdade, os países, assim, a divisão, o conflito, essa divisão entre os países, ela é só aparente, ela é só na superfície. Porque, na verdade, é por trás dos bastidores, todos os governos estão unidos, né? Os exércitos deles estão unidos, eles têm os bunkers. Então, nos bastidores, há uma união, há uma agenda, né? E esse conflito que a gente vê é superficial, é só para enganar a gente, né? Porque, na verdade, por trás, eles estão unidos nessa empreitada de acordar de novo esses anjos caídos, né? Adorando eles, né? Então, por exemplo, só que esses governos ocultos, eles vão além dos cargos de presidente, né? O cargo de presidente, ele não, sabe, não chega a todo o oculto, né? Então, existem presidentes e pessoas que se tornam, digamos, uma pedra no sapato, né? Por exemplo, o Trump também, ele está sendo uma pedra no sapato aí do pessoal, né? Só que acima do Trump tem o governo oculto, né? Nos Estados Unidos, que vai acima do presidente, lá tem aqueles, como é que é o tal do, como é que se chama lá? Tem até esse nome Magnistic, que vem essa lei Magnistic, mas eles chamam de Magnistic, né? Os níveis secretos que vão acima dos presidentes, né? No Reino Unido, né? A gente sabe que a família lá real também tem algum envolvimento, então tudo por trás tem uma trama, tem uma agenda, eles estão todos unidos nisso, né? A vinda do anticristo, né? Então essa aparente desavença entre os países é tudo para enganar a gente, é só um pano de fundo, uma como é que se chama? Uma cortina de fumaça, né? Só para as pessoas pensarem que há uma divisão. Mas por trás existe todo, né, por trás dos bastidores ali, né, que a gente chama, eles estão unidos. Todos os países, os militares, o exército, a parte militar está toda unida, né, com os bunkers, com tanta coisa, já preparados até para o apocalipse. Porque eles estão despertando, com a ajuda do exército, governos estão adorando Satanás, né? O exército, em tudo, queridos, eles estão despertando de novo esses anjos caídos, né? Porque as forças celestiais têm um trabalho tremendo para destruir eles, acorrentar eles, só que o corpo deles não pode ser, então, não pode ser destruído, por isso que eles estão encontrando agora vários anjos, corpos em túmulos, ali no Egito, ali nas pirâmides, no Ártico, no Antártico, e eles mesmos estão despertando de novo esses anjos caídos. Por isso que Jesus disse, o fim dos tempos vai ser como os tempos de Noé. Esses anjos caídos vão voltar novamente. E eu estava vendo que no Ártico também, cientistas encontraram o corpo de um Nephilim congelado. E eles foram descongelando, e esse Nephilim despertou, ele foi despertando, então esses anjos caídos estão despertando novamente, e eles transmitem certas energias, frequências, que até começam a manipular as pessoas ao redor. Mas isso é coisa dos governos, amados, é coisas que vão acima do presidente, acima, sabe, são níveis ali, né? Existe até a tal se eu não me engano, o mesmo nome, Magnistic, né? Os 12 níveis, que é o último nível lá, mais secreto que tem nos Estados Unidos, que nem o presidente sabe disso, né? Então, nos panos de fundo, existe toda uma adoração a Satanás, a vinda do anticristo, o despertamento novamente desses anjos caídos, vai ser igual aos dias de Noé, né? Porque o corpo de um anjo, os anjos destroem, as forças de Deus acorrentam eles e colocam eles literalmente em túmulos, né? E os espíritos deles são presos nos abismos, em correntes. Só que o ser humano, né, com toda essa agenda oculta, vai despertando eles novamente através do pecado, da adoração a Satanás.
Então, queridos, vai acontecer a mesma coisa nos dias de Noé, eles vão voltar, vai voltar essas forças das trevas. Amém? Então é interessante isso, né, queridos? A gente vê que essa aparente divisão, tudo que a gente vê, tudo que o ser humano está vendo, é só uma dispersão, é só uma cortina de fumaça, porque por trás todos estão unidos. Todos estão unidos, todos os países, todos, a cúpula, tudo. Por isso que está escrito, Satanás é o príncipe desse mundo. Né? Mas, também a inteligência artificial, Batista, tudo está incluído. Tudo tá, no pano de fundo, por trás dos bastidores, está tudo uma coisa organizada, sabe? Para a vinda do anticristo, para tudo que está acontecendo. Glória a Deus. Pode falar, a Nilva quer falar? É que a Nilva queria falar o negócio do EQM também, né? Da questão do EQM e também da questão ela queria falar, mas a Nilva, só que a Nilva, ela tá com... às vezes ela fica com o humor irritado, amados. Isso aí vem da esclerose, vem de tudo. Às vezes ela fica com o humor irritado demais, assim, sabe? Daí mas glória a Deus, amados, os irmãos orem por ela aí, glória a Deus, aleluia, né? Até ela queria falar o negócio do EQM, eu nem sei. Você quer tentar falar, amor? Eu não sei o que você queria falar aí. Deixa ela falar, quase não fala. Não dá oportunidade para ela. Tá. Ok. As mulheres entendem as mulheres, pode falar. Então, o pastor Lucas estava falando da questão da EQM. Depois o irmão Geraldo quer falar também, mas Tá, vou falar rapidinho aqui, irmão Geraldo. Estava falando da questão da EQM e é muito interessante que só depois que eu tive aquela experiência pós-morte que aumentou bastante a percepção e a maioria das visões que eu tive sempre foram depois realmente da experiência pós-morte. Então eu acredito que a gente fica com a percepção bem mais aguçada e também a gente começa a gente observa que a gente realmente não é nada e a gente fica totalmente na dependência do Senhor, sabe? Então, é isso. Obrigada, irmã Vera. Obrigada, pastor Lucas. Amém. Pode falar, irmão Geraldo. Amém. Amém. Como você tocou no assunto, eu quero comentar e quero orar a respeito da religião. Do momento que nós estamos vivendo, desde o princípio. Desde o princípio. Eu não vou falar de pessoas que não conhecem a verdade. Eu vou falar como conhecedores da verdade. Conhecedores da palavra de Deus. Muitos sabem que quem crê em Jesus e é batizado será salvo. Todo mundo sabe que em perdoando que a gente é perdoado. Todo mundo sabe que a Bíblia diz, conforme a gente julga, a gente será julgado. Mas eu fico impressionado como o inimigo usa pastores trazendo divisões, igrejas se dividindo, pessoas, pastores julgando uns aos outros. Em vez de quebrar as barreiras, restaurar aos muros, restaurar a igreja de Cristo. A igreja só trouxe divisão.
Um grupo para cá, um grupo para lá, quem recebe o dinheiro? Quem ganha mais? Fazendo comércio das ovelhas. Conhecedores da verdade. Gente, muitas pessoas conhecem o Evangelho, conhecem a verdade, mas faz da verdade o seu próprio interesse, sua própria verdade. O inimigo usa as pessoas quando tem muito entendimento, muito conhecimento, e o inimigo usa elas porque elas sobem o ego. Quando uma pessoa tem muita inteligência, muito sábia, elas acham que é difícil ser manipulada, são as mais fáceis, porque ela tem poder. E quando a pessoa tem poder, o ego sobe rapidinho. As igrejas no Brasil têm um sério problema. A igreja no mundo, cristãos, tem um sério problema. O inimigo dividiu as ovelhas para enfraquecer a igreja de Cristo. Hoje eu oro, eu peço a Deus que quebra todas as barreiras espirituais que dividem a igreja, que divide em teologia, que divide em doutrina, sem que é tão fácil. Jesus é o Salvador. Por que tanta divisão? Por que tanta discussão, julgamento uns aos outros? Porque o inimigo usa essas coisas para as pessoas se achar melhor uma com a outra. Pai, nos dá humildade, Pai, para nós achar, Pai, ver o nosso real tamanho, que nós possamos ser humildes e amar nossos irmãos, a compadecer dos nossos irmãos. Vem de julgar, amar. Vem de julgar, perdoar. Quebra todas as barreiras, todo julgamento, todo ego, toda divisão que o diabo criou para dividir o corpo da igreja, para controlar a igreja mais fácil. Que essa barreira seja quebrada no nome de Jesus. Que a igreja no Brasil se levante em força, em oração, em poder. Que as trevas caiam por terra em nome de Jesus. Que toda essa doutrina de homem, que toda essa doutrina de demônio que caia por terra seja quebrada em nome de Jesus. Que todo jugo que o diabo criou para dividir, que caia por terra em nome de Jesus. Porque nós somos um só povo. Nós somos só uma igreja. Um só corpo em Jesus. Toda barreira caia por terra em nome de Jesus. Que esse povo se levante em força, em poder, em autoridade para orar, para interceder, para fazer a vontade de Deus, para trazer o avivamento nessa terra. Que essa nação é do Senhor Jesus, não para julgar, para condenar, para trazer peso. Porque aqui é a nação que conhece Jesus. Mas por que tanta divisão? Por quê? Porque o inimigo traz aquela certeza que você está certo. Que você está certo e o teu irmão está errado. Essa certeza tira a certeza do teu irmão e te cria uma bolha. E essa bolha, ela inflama o nosso coração e divide um do outro. Em vez de nós andar da mão, pegada a mão um do outro para andar junto, em união, o diabo cria divisão. Que essa divisão, que esse julgamento, que esse mimimi, o irmão é isso, o irmão é aquilo, vamos amar. Porque o amor traz a cura. Que nós possa ser conhecidos como pacificadores, como filho de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, glória a Deus. João Batista, quer falar? Amém, amém. Glória a Deus, irmão Geraldo. Deus continua abençoando. Em nome de Jesus. Irmãos, a palavra do Senhor é uma só. Não tem mais ou menos. Igual tu fala aí que a gente amará a Deus acima de todas as coisas e amará ao próximo como a ti mesmo. Quando as pessoas ficam olhando a minha fisionomia e julgando, eles não sabem o que eu vivo. Eu venho pedindo ajuda do Senhor já tem tempo. Desde criança. Passei por muita coisa, mas o Senhor está renovando a minha mente a cada manhã, a cada momento, a cada lugar que Ele me leva. E eu não desisto. O Senhor não desistiu da minha vida, não desiste da minha alma, eu vou desistir da alma de ninguém. Mesmo que a sua família ainda não está servindo ao Senhor nas conformidades, quando você for dormir, ou de manhã, ou de madrugada, fala para o Senhor, Senhor, a minha família, eu e minha família servimos ao Senhor. Declara, em nome de Jesus. Amém. A consagração de Deus, a excelência do uso dos dons. Romanos 12. Gente, a palavra de Deus é uma só, não tem como você mudar ela. Não mudar a palavra. Não tem como você mudar a palavra. A palavra de Deus está se cumprindo. O profeta, ele é odiado por todas as nações por causa do nome de Cristo, irmãos. Odiado. Porque esses dias tudo no hospital, ninguém foi me visitar. A irmã Ivone, ela falou assim, irmão João, continua. Continua. Joelho no chão. Eu vi aqui o sofrimento, chorei. Eu vejo o sofrimento meu. Eu vejo a luta espiritual que nós estamos passando. No hospital eles não deixam ela pregar a palavra. Ela é temente ao Senhor. Conheci ela desde muitos anos. Desde quando a minha mãe era viva. Quando a minha mãe era internada no hospital, ela que cuidava da minha mãe na psiquiatria. Desde aquela época, eu nem converti, ainda não era. Desde criança. Portanto, irmãos, exortai-vos pela compaixão de Deus que apresentais o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual que seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmãos, eu venho pedindo ajuda do Senhor tem muito tempo. Muito tempo, muito tempo. E olha lá que eu fiquei sem dinheiro, sem recurso nenhum. E as igrejas, né? Cega, né? Hoje o povo está caçando esse serviço para mim de servente, pedreiro, de cuidar de vaca na roça. O intuito de Deus na minha vida não é cuidar de vaca, é buscar almas para o Senhor. E eu não desisto. É na rua, que não onde eu moro, todo mundo já sabe que eu sou missionário do Senhor. E está todo mundo agradecendo. Nossa, que bênção, hein? Glória a Deus. Deus enviou um profeta. No hospital, os enfermeiros estavam falando para todo mundo, gente, se vocês fizerem oração lá no quarto 8, tem um profeta. Que era Marcelo de Cantamanás. Então não fique olhando a fisionomia não, irmãos. Olha para dentro de você. Entra pro quarto. Coloca um espelho bem grande do seu tamanho lá no seu quarto. Olha dentro dele, olha lá na pupila do seu olho e julga você. Deus te transformou, glória a Deus. Mas a cada manhã, o poder de Deus é muito mais profundo do que imaginamos. Muito mais profundo. Seja renovado. Tudo que os discípulos passaram, nós estamos passando. Tudo que Jesus passou, nós estamos passando. E Jesus, ele levou sobre si todos os nossos pecados. Amém. Glória a Deus. E nós estamos aqui para o reflexo de Deus na sua vida, buscar almas da sua família, perseverar na fé, na obediência, na palavra. Igual o pastor Lucas falou, né? No estudo da palavra, no entendimento, entender os sinais. Está tudo aí. Tudo. Princípio das dores. Falso profeta. A inteligência artificial.
falso profeta, ele te tira você do entendimento, porque você vai lá e pergunta, te responde, e aí você não pega a Bíblia para ler, não. Você não põe o joelho no chão, não. Você não vai no batismo de imersão, não. Deixa o demônio tomar conta da sua mente. Quero ver quando o Espírito Santo estiver aqui e não estiver presente. Vai ter esse tempo. Tempo do fogo. Nós fomos batizados nas águas, mas agora vai ser no fogo. Final dos tempos, isso aqui vai derreter. É muito triste, mas em nome de Jesus, eu creio que o Senhor não vai desistir das almas. Tem muitas almas. Tem muitas pessoas que falam que não creem em Deus. É porque não entendeu. Fala para eles o que é Deus. O que o Senhor faz na nossa vida. O que Ele põe na sua mente. É o Senhor que coloca na sua mente para você alimentar, para você comer, para você dormir, para você trabalhar, para você estudar. É o Espírito Santo. Para de jogar pedra nas pessoas que estão cegas. Se Deus se despertou, é para despertar o outro. Através do seu testemunho. Não se tiver na escola, faculdade, no cemitério, onde foram, na biqueira. Os irmãos ficam doidos comigo. O pastor José Eustáquio falou assim: irmão João, eu não paro de te observar. Toda vez que eu te vejo, você está num boteco, numa biqueira, no hospital. Então, irmãos, quem tiver... Não pensa mal, não. Eu não penso mal de ninguém. Eu acho que é por isso que eu passo por isso. Só pastor Nilva, né? Deus, um enviado de Deus por lá por nós aí. Então, não conforme com esse século. Transformai a vossa mente para experimentar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A partir do momento que Deus transformar sua vida, seu coração, purificar, o Senhor vai te arrebatar. Mas pelo purificar, você não tem que ficar pensando com mimimi e falando mal dos outros, não. Transforme a sua mente. Purifica o seu coração. Não jogue pedras. Deus está renovando a nossa mente, está despertando a nossa mente para nós buscar as igrejas que estão cegas. Tudo por amor, né? Deus é amor, Deus é justo. Tudo por amor. Amém? Deus abençoe a todos. Tudo que eu pedi, Deus está fazendo, né? Usa o irmão Vera para me ajudar, usa os irmãos para me ajudar, usa os pastores para orar pela minha vida. As igrejas de Uberlândia fizeram um clamor pela minha vida. Os remanescentes, a minha família. É assim. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado pelas orações. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus, né? Amém, glória a Deus. Batista, todo mundo aí, o Geraldo também, né? Glória a Deus. Mas amém, então voltando ao nosso assunto principal da aula do pastor Lucas, né, só para acrescentar mais coisa que me veio aqui, por exemplo, né, a gente sabe que tem realmente, o mundo ele está sendo governado lá pela tal das 13 famílias, lá da pirâmide, né, lá ao topo, né, e o olho que tudo vê que é o próprio Satanás. É a partir a gente vê, né, pastor Lucas, que quando criou-se os Illuminati lá, 1776, né, aí começou a se organizar esse governo oculto, por trás de tudo, por trás de todos os países, né, entende? Então, até as próprias revoluções que aconteceram, né, a Revolução Francesa, a Primeira, a Segunda Guerra, foi tudo orquestrado por trás dos bastidores, né, tudo para eles conseguir dinheiro, porque a coisa que mais dá dinheiro é uma guerra, né? O próprio Estados Unidos enriqueceu com a Segunda Guerra, né? As guerras, eles têm propósitos ocultos, né? Então, tudo que a gente vê, né, pastor, para simplificar o negócio, né? Tudo que a gente vê por trás, né, está sendo orquestrado mesmo, e tudo que a gente vê na superfície é só para dispersar a gente, é só para dispersar o ser humano, para ele pensar que está tendo uma coisa, mas na verdade por trás está acontecendo outra, e tudo está sendo orquestrado, né? Teve até aquele um famoso, até considerado papa da maçonaria lá, não sei, a gente pode nem falar isso, né? Um tal de um cara lá, o Albert Pike, né, que ele até já tinha profetizado a primeira, a segunda, o porquê dessas guerras, o que essas guerras iam causar para a vinda do anticristo, né?
para depois para a vinda do anticristo. E os governos por trás, aí as forças armadas estão juntas, os governos estão juntos e adorando Satanás para despertar ele de novo do abismo. Né? Amém, Jesus. A gente não pode esquecer que o objetivo maior de Deus em nós é a circuncisão do coração. A gente não pode esquecer que a nossa carne cobre o nosso coração. E essa carne tem que ser cortada, tirada. Mesmo que ainda a gente conheça todas as manipulações que são feitas no mundo, o que o Senhor quer de nós não pode se focar nisso. Tem que ter o brotar do Filho do Homem, o brotar de Jesus em nós. Esse é o mais importante, porque você só será um guerreiro verdadeiro nessa guerra se você deixar Jesus nascer em você completamente. Você deixar Jesus realmente ser edificado até o último fio de cabelo. Todas as outras coisas são circunstanciais. Se a gente tivesse o nosso planeta em Marte, o clima seria outro, as desculpas seriam outras, as razões e os motivos pelas quais as coisas aconteceriam seriam outros. Se você morasse num outro sistema solar, todas as configurações que a gente se apega aqui, até mesmo a geopolítica, seriam outras. Mas o brotar de Cristo, para que haja um Filho de Deus verdadeiro, não muda. Esse crescer do coração e do espírito não pode depender dessas circunstâncias. Elas são apenas uma análise que a gente faz para que a gente... Amém, maninha? Deus te abençoe. Para que a gente crie relações, para que a nossa mente se esclareça. Do ponto de vista da história, do ponto de vista da geopolítica e do ponto de vista das religiões também. Mas o que é mais importante é o crescer de Jesus em nós, conforme está em Efésios. A finalidade que Paulo colocou lá, né, que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Cristo. Essa é a finalidade maior. Porque se você conhecer todos os mistérios, conhecer todos os problemas do mundo, saber o nome de cada demônio, um por um, e não tiver o amor, nada será. E o amor, ele é alcançado nessa escada, né, que tem lá em Pedro e Paulo, fazem duas escadas, né? E ele diz aqui, ó, bendito seja Deus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, Deus já tomou todas as providências necessárias para que nós alcancemos isso, né? Como também nos elegeu nele, em Cristo, né? Antes da fundação do mundo. Então significa que tanto ele quanto nós tínhamos uma presciência de Deus, né? Porque sendo Cristo Deus, com o Pai, ele já existia antes da fundação do mundo. E nós estávamos sendo nele predestinados, né? Eleitos. Houve uma eleição e uma predestinação para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante deles em amor. Quer dizer, Deus tem um propósito de gerar uma criação totalmente em amor. E nos predestinou
Por que existe predestinação? Porque existe uma história. Você não predestina uma coisa se não tiver uma história para ser desenvolvida. Para filhos em adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aí lá na frente, ele fala assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Qual que é a revelação? É de ser iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo o poder, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, nos pondo à direita dos céus. Então, assim como Cristo, nós também somos postos à direita dos céus. Olha lá. Acima de todo principado, poder e potestade, domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E Paulo, ele se esforça tanto com as palavras aqui, e o conteúdo ele ainda não consegue atingir, porque as palavras são limitadas. Então você tem que juntar todos os pedaços, quando ele fala da carne, do espírito, do amor, da vida espiritual, da vida em família, da vida de comunhão, para entender, né? Aí ele fala assim: para que segundo, Efésios 3, capítulo, verso 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. É esse homem interior que vai brotar, literalmente, na pele e nos olhos, como eu costumo falar, né? Para que Cristo habite em vossos corações, a fim de estar desarraigados e fundados em amor. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Ele está tão doido para explicar isso que aqui no mundo nós só temos 3 dimensões, ele usa 4. É como se ele estivesse dizendo que até o tempo, né? Que largura, comprimento e altura já deu 3 dimensões, né? Mas ele fala profundidade, né? Então é como se estivesse envolvendo tempo também. Ou seja, uma coisa hiperespacial. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Ele está extrapolando a mente humana. Todo o entendimento extrapola a mente humana. Como é que você vai conseguir todo o entendimento? Amém. Como é que você vai conseguir todo o entendimento se a mente humana não comporta todo o entendimento? Então você tem que ter outra mente, outro corpo. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder em nós opera. A essa é a glória na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. Então, aí você vai olhando o que Paulo está tentando dizer nas cartas, ele está tentando falar de incorruptibilidade, de ressurreição, de transformação, de homem interior, de glória de Cristo, de brotar de Jesus em nós. E ele faz um esforço terrível, né, com as palavras. E esse conteúdo, irmãos, você começa a assimilar ele, ó. Olha lá, Filipenses 3:21. Transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Então, corrobora com aquela afirmação que Jesus está assentado nas regiões celestiais, acima de todo poder e potestade, e nós com ele, porque somos corpo dele. Então, em Romanos, eu acho que é em Romanos ou em Coríntios, que ele fala que o que nós padecemos aqui não há de se comparar com a glória
que nós é de ser manifestado. Então, o que ele quer dizer? Ele quer dizer que a redenção, que a retirada desse homem de dentro para fora, para ser conforme a imagem de Cristo, com o mesmo corpo glorificado, vai nos levar nós para um patamar que nós ainda não entendemos. Nós ainda não temos nem condição de entender. O que nós fazemos é arranhar a superfície desse conhecimento por aquilo que nós buscamos, né, na palavra. Amém? Então, tem muito mais coisa ainda a ser cavada. E isso só vai acontecer quando nós nos deixarmos transformar por dentro, a tal ponto que nosso coração, nossa mente é purificado, transformado, e aí a gente alcança níveis de comunhão e raciocínios que não consegue, o homem comum não consegue entender. Nós começamos a falar uma linguagem de tão alto nível espiritual, com um QI tão elevado, que ninguém mais entende, porque você já está penetrando no mundo espiritual. Mas o que Deus quer? Que as pessoas percebam que nisso, tudo que Deus está fazendo, tem o amor dele por cada criatura, para levar cada criatura ao mesmo conhecimento que nós adquirimos. Ou seja, plenitude de toda a criação, plenitude de tudo, né, de Cristo, né, de Deus em todos, né. Convergir em Cristo, né, o ponto de convergência. Depois de você chegar em Cristo, só resta chegar ao Pai, né? Amém? Deus abençoe. Pode falar, irmã Sabrina. Levantou a mão. Amém, irmão Lucas. Não, foi sem querer. Eu fui escrever na mensagem. Pode continuar. Amém. Tá bom. Obrigado. Então, irmãos, quem quer orar para agradecer, porque já deu 10 horas aqui e a gente gosta de dar um certo limite para a gravação, por causa do que as pessoas podem não ouvir, né? Se ficar muito extenso, desiste de assistir, desiste de ver, né? Realmente só os mais sedentos, os que conseguem pegar uma aula dessa e ficar até o fim. Pode falar, pastor João. A Nilva quer orar aí, gente. Então, ora. Meu Deus, é só começar que os cachorros já... Meu Jesus Cristo, está amarrado. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, muito obrigada, Pai, por todo o conhecimento, Pai, que o Senhor tem nos dado, Pai. Muito obrigado pelo alimento espiritual. O Senhor sabe, Pai, como todo o alimento que o Senhor tem nos dado, Pai, o Senhor sabe como tem nos ajudado a viver um dia de cada vez, mesmo num mundo dificultoso, tribuloso, onde o inimigo tem tentado contra as nossas vidas, tentado causar cansaço, desânimo, fadiga, mas quando estamos na sua presença, sabemos que somos revigorados. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada pessoa que se dispôs no dia de hoje a deixar os seus afazeres para estar aqui ouvindo a sua palavra, para estar aqui sendo renovado. Abre o entendimento de cada um dos meus irmãos dia após dia, para que eles consigam ficar com os olhos espirituais, os ouvidos espirituais atentos a tudo aquilo que o Senhor tem falado. Que haja manifestação, o seu poder que tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza, Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, toca corações para que tenhamos experiências profundas contigo. Toca o nosso coração para a gente sentir a dor do nosso irmão.
Vai tocando, Pai. Que a gente consiga, Pai, concluir a boa obra que o Senhor designou para cada um de nós. Amém, Jesus Cristo, glória a Deus. Que a gente não venha a ser reprovado nas obras, Senhor. E que eu peço também que esse tempo aqui passe rápido, Pai, para que a gente esteja logo junto contigo, Senhor. Eu sei que numa viagem a coisa mais importante não é a chegada, como eu estava conversando com o pastor Lucas ontem, mas a gente tem que vivenciar dia após dia o caminho percorrido e se alegrar durante esse caminho. Mas também numa viagem existe momentos que não são muito fáceis. Às vezes, no caminho há um temporal que a gente fica tenso. Às vezes, fura um pneu, estraga o automóvel ou até o próprio ônibus. E muitas vezes a gente se sente assim, mas sabendo que o destino final é garantido. Glória a Deus e aleluia. Então, Senhor, guarda as nossas vidas, Senhor Jesus, diante do seu altar. Guarda, Senhor Jesus, o nosso coração. Livra-nos do mal. Não permita que a gente se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Sim, Pai querido. Manifesta o seu poder, Pai, sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, Jesus. Glória a Deus. E o que eu peço para o dia de hoje é uma noite abençoada para cada um dos meus irmãos. Uma noite cheia da presença do seu Santo Espírito, com sonhos proféticos, Pai. Glória a Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso. E que a alegria do Senhor venha logo ao amanhecer. Amém, Jesus. No nome Nós santo cremos, do né, Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vou Amém, parar aqui. Jesus, glória a Deus, amém. Amém, amados, vou sair, tá? Vou